estamos numa sequência das 7 cartas à igreja da Ásia, né, escrita por Cristo, escrita por João, mas revelado por Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Então, queridos, nós estamos na terceira carta, na terceira igreja, que é Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Pregamos sobre Éfeso, a primeira igreja, a primeira carta. O irmão Antônio pregou domingo passado sobre a igreja de Esmirna. E hoje nós vamos pregar a terceira carta à igreja de Pérgamo, né? Hoje nós temos ceia, então vou ser breve na mensagem para concluirmos no tempo oportuno, para que também os irmãos não fiquem fadigados, cansados, né? Porque a mensagem nós pregamos, mas é o Espírito Santo que faz a obra dele em nossos corações. Amém? Amém. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheça as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Amém. Pai, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos ao Senhor. Espírito Santo, sopra nessa manhã em nossos corações, destapa os nossos ouvidos, fala com cada um de nós nessa manhã, Senhor, que a tua palavra vá e produza resultados para qual está sendo mandada em nome de Jesus. Pai, aonde nossa voz chegar, que haja libertação, transformação, cura e milagres, porque a tua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Obrigado, meu Deus, pelos irmãos que aqui estão. Obrigado pelos visitantes que nessa manhã estão aqui. Que o Senhor abençoe a cada irmão, em nome de Jesus, e a Deus toda a glória. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Nós vamos falar de Pérgamo. E aqui, irmãos, a cidade de Pérgamo, atual cidade de Pérgamo, fica localizada na região do Egeu, na província de Esmirna, oeste da Turquia. A antiga cidade de Pérgamo teve grande destaque e imponência como o centro cultural grego-romano, tinha a segunda biblioteca mais importante do mundo, perdendo somente para a biblioteca de Alexandria, no Egito. Essa é uma informação que nós temos que dar aqui, só para os irmãos se acentuar aonde ficava Pérgamo e que era Pérgamo. Pérgamo foi a primeira cidade do Império Romano a construir um templo dedicado ao imperador Domiciano. Está situada em um espaçoso vale, a 25 quilômetros do Mar Egeu, naquilo que é hoje a Turquia. Séculos antes de Cristo, Pérgamo foi a capital de um império independente. Amém? Glória a Deus. Então isso foi Pérgamo no tempo dessa igreja que Jesus Cristo mencionou, no tempo das 7 igrejas da Ásia. E o versículo 12, irmãos, aqui, ele diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, Jesus Cristo
está falando. Cristo que está falando aqui, dando a revelação para João escrever. E ele diz, e o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve. Isto diz, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem é que tem essa espada aguda de 2 fios? Cristo. Jesus. E isso aqui é uma metáfora, né? Porque não vai sair uma espada da boca da pessoa, de Cristo. A espada que ele está dizendo aqui é a palavra. E ela tem 2 fios, por quê? Porque ela corta dos 2 lados. Não é assim que diz Hebreus? Que ela penetra a ponto de dividir almas juntas e medulas do espírito. Ela divide. Então, a espada, irmãos, de 2 fios, quando ela é lançada, ela vem para corrigir, exortar, redarguir e abençoar. Então, essa espada, essa palavra, quando sai da boca do Senhor, ela vai em direção ao justo e em direção ao perdido, em direção ao ímpio e ao não ímpio. Então, esta palavra, por exemplo, nós estamos lançando esta mensagem, as pessoas não usam aquele termo, cadê a sua espada? Né? Trouxe a espada, irmã Rafaela? Trouxe a espada, irmão? Né? Então, a espada é a palavra. E a palavra é aquilo que vai sair da boca do Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz, e o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. A espada aguda de 2 gumes. Tá? Então, se a gente parar para pensar, a gente vai observar, a gente vê até figura, se a gente procurar na internet, você vai ver uma pessoa com a espada saindo da boca. E a espada representa o símbolo de guerra, um símbolo de luta, né? Um símbolo de pessoas que estão ali para a guerra. Mas essa espada, queridos, é a própria palavra de Jesus Cristo. É a própria palavra, porque a palavra do Senhor é uma espada. Que ela corta, que ela fere, que ela penetra, a ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medula. E discernir o pensamento e propósito do coração do ser humano. E nesse dia, essa espada, essa palavra que Jesus vai proferir, ela vai para justificar, para separar o joio do trigo, o bode das ovelhas. E essa espada de 2 gumes, ela vai penetrar. E ela vai fazer a separação. Ela vai justificar o justo do injusto. Ela vai corrigir. Ela vai ser lançada, apontada. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada. A palavra do Senhor é uma espada. E nós precisamos andar com essa espada, que é a palavra de Deus. Porque Jesus não precisa de lançar uma espada, um metal da boca. Se a própria palavra dele já é o suficiente para fazer tudo e todos. Se ele construiu um universo com a espada que sai da boca, que foi a palavra, haja luz. Né? Haja estrela. Haja escuridão. Haja os peixes. Haja tudo. A palavra, a espada saiu da boca dele. A palavra que justifica. Amém? E aqui no versículo 13 diz, conheça as tuas obras e onde habitas, que é o trono, onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não me negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aí você fala, poxa vida, o trono de Satanás. Nós lemos aqui que Pérgamo ficava numa região montanhosa, alta, a mais de 300 metros do nível do chão. E aquele local era muito alto, parecia realmente um trono. Aí por que é que ele diz o trono de Satanás? Porque realmente ali existiu 3 coisas naquele período. O deus Zeus, o pastor Antônio falou sobre ele domingo passado, foi uma das coisas, fizeram um altar a Zeus. Hoje esse altar, ele se encontra em Berlim, na Alemanha,
Você pode pesquisar, que você vai ver até a foto desse altar, a Zeus, ele se encontra lá. E a segunda coisa, Pérgamo construiu, nós acabamos de falar agora, o primeiro templo de adoração humana, que foi a Domiciliano. E a terceira coisa, Deus Esculápio, que era aquele Deus que as pessoas vinham adorar para cura. Então foi 3 coisas que aconteceram na cidade de Pérgamo, naquele alto monte, aonde existia o Deus Zeus, o Deus Esculápio, e um templo construído para adoração humana. Então, o trono de Satanás significa isso. Naquele tempo foi isso. Mas hoje o templo de Satanás está aí. Satanás está atuando. Você lembra lá em Mateus 4, quando Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto? Satanás estava tentando Jesus naquele momento. E ele sabe a nossa necessidade. Ele sabe qual era a necessidade de Jesus. Depois de 40 dias sem comer, qual é a necessidade do homem quando está com fome? É comida. Ele não ofereceu outras coisas. Primeiro ele falou assim, ó, pega o pão. Pega essas pedras, se transforma em pão. Vai se transformar em pão. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe, irmãos. Por que é que todo o tempo nós temos que vigiar em oração? Para que a vontade de Satanás não prevaleça em nossas vidas. Os manjares, os banquetes, os desejos que ele tem oferecido, nós não venhamos cair no papo, na lábia dele e fazer a vontade dele. Ele sabia que Jesus estava com fome. Depois de um jejum que você faz, a primeira coisa que você vai fazer é se alimentar. Depende se você faz um jejum de água e de comida, você vai se alimentar, tomar água, você vai saciar tua sede e tua fome. E ele sabia disso. E lá em Coríntios, capítulo 4, deixa eu ir rapidamente aqui, capítulo 4, deixa eu ver se é a primeira carta ou a segunda carta de Coríntios, ele diz assim, ó, segunda carta aos Coríntios, olha o que ele diz. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então você veja que Satanás continua operando nos nossos dias também. Você vê que Satanás, o trono dele está aí. O trono dele não estava só em pé. O trono dele está aí, ele está sentado no trono dele, porque a própria Bíblia diz que esse mundo jazez do maligno. Então ele está operando. E aqui Paulo, escrevendo a sua segunda carta aqui, ele diz aqui no versículo 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então hoje, queridos, quantas pessoas hoje vêm para a igreja, para a congregação, nas suas igrejas, mas não conseguem se libertar. Não conseguem tomar uma posição. Não conseguem abrir o coração para Cristo e seguir somente Cristo. As pessoas, porque o diabo, Satanás, ele está cegando o entendimento das pessoas. Ainda coloca dúvida no coração. Ainda coloca dúvida na mensagem que está sendo pregada. E a pessoa não consegue se libertar. A pessoa não consegue abrir o coração e se converter a Cristo. Aí a pessoa não consegue abandonar o mundo e não consegue ser um cristão autêntico, verdadeiro e fiel. Porque o diabo consegue ainda, nos nossos dias e nossos tempos, cegar o entendimento. Aí a Bíblia fala dos incrédulos. Um dia nós também éramos cegos. Muitos de nós aqui viviam na cegueira espiritual. Mas essa luz resplandeceu em nossa mente e em nosso coração. Glória a Deus. Essa luz que é Cristo entrou em nossas vidas e hoje nós conseguimos enxergar e não damos mais ousadia, nem brecha
para que o inimigo das nossas almas, que é o Satanás, ele entre com o intento maligno dele para nos tirar da presença do Senhor Jesus. Para que nós não venhamos sair da presença de Cristo. Nós temos passado lutas, nós temos passado provações, nós temos passado adversidades e aflições, mas nós temos tido bom ânimo, como Cristo falou. Nós temos tido bom ânimo. Se eu for pegar aqui o testemunho de cada um de vocês aqui, todos nós tivemos um desafio durante a semana. Todos nós passamos por lutas durante a semana. Ou dentro de casa, ou no trabalho, na empresa, aonde quer que seja. Nós passamos por lutas. A ponto de até abalar nossa vida espiritual. Mas como nós sabemos que Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, isso nos fortalece. Isso nos garante a caminhar um pouquinho mais e seguir em frente em busca da nossa Jerusalém celestial. Porque no mundo nós vamos ter aflição. No mundo nós vamos passar por lutas e problemas. E mais uma vez eu digo, ser cristão não é fácil. Você tem que engolir tudo e todos. Você tem que, muitas das vezes, relevar situações, baixar a cabeça e ir em frente. Eu acho que eu mandei um vídeo no grupo, eu não sei quem assistiu aquele vídeo. Quem assistiu? Acho que eu mandei no grupo aqui. Porque eu não tenho Face. É. Aí o que acontece? Aqui, tem uma pessoa que ele chama lá. Se fazer, tipo assim, é uma história, a pessoa fala, evangelista fulano, vem cá. Mostra as tuas obras, o que você fez. Ah, mas eu não fiz nada. E aqueles milhão de pessoas que você orientava, aconselhava, fazia isso aqui. Não, Senhor, mas eu era youtuber. Eu era youtuber. Sim, você tinha mais de 1 milhão de seguidores. O que é que você fez com essas vidas? Não, era só brincadeira, era só não sei o quê. Então, irmãos, isso mostra que nós vamos ter responsabilidade por aqueles que estão sobre a nossa, até, vamos dizer, responsabilidade, até youtubers que é cristão, que não conduz aquelas pessoas a seguir a Cristo, nós vamos passar por, nós vamos ser colocados à prova naquele dia. Aí chamou uma mocinha, vem cá fulano, o que é que você fez? Você era, eu esqueci, que era evangelista, uma coisa assim, não sei, uma coisa lá. Não, senhor, eu só brincava com aquilo. Aí a pessoa questionava ela, não, você tinha mais de 100 pessoas que você deveria ter orientado. Está no grupo, depois você veja direitinho. Então, irmãos, nós vamos prestar conta de tudo que nós estamos fazendo aqui, nós vamos prestar conta. O Rogério vai prestar conta do canal dele. Eu vou prestar conta do meu canal. Eu não sei quem tem mais esse canal aqui no YouTube ou na internet. Tudo que você posta na internet, você vai prestar conta. Que as suas publicações sejam falando de Cristo. Não importa se você vai ofender alguém com as publicações cristãs que você posta. Você está fazendo a sua parte. Você está colocando um versículo. Você está colocando uma mensagem. Você está orientando pessoas. Não importa. Se você estiver ofendendo as pessoas que não aceitam a tua mensagem, problema delas. Mas você está orientando biblicamente as pessoas. E nem todo mundo quer escutar uma mensagem bíblica. Nem todo mundo quer receber um versículo bíblico. Nós lá em Cosmópolis, nós estamos com maior dificuldade de evangelizar e pegar autorização. Mas todo final de semana, as madrugadas, é baile, é funk, é isso, é aquilo. Eu não sei como esse pessoal consegue autorização. Incomoda os vizinhos, não deixa ninguém dormir, e você não consegue pegar uma autorização para ficar meia hora numa praça evangelizando, cantando louvor, falando do amor de Cristo para as pessoas. Você não consegue. A maior burocracia. Então, irmãos, aí ontem terminou a oração, foi o Aldo John e o nosso irmão Hélio, que é o músico lá da igreja, nós fomos para Porto Nogueira comer um lanche. Aí nós estávamos lá num local lá, e nós estávamos falando da Bíblia. Aí tem uma garçonete que falou, olha, me desculpe, eu não podia deixar de ouvir o que vocês estavam falando. E ela se alegrou, chorou, era cristã também.
E ela se alegrou com aquilo. Eu falei, tá vendo, irmão? Se a gente estivesse falando mal alguma coisa aqui. Aí eu falei para ela, tá vendo? Por isso que é importante, aonde você chegar, fale de Cristo. Que tenha uma conversa sadia, que seja do céu. E essa mulher ficou ali uns 20 minutos conversando com a gente. Ela foi falar que era de uma igreja também de Arthur Nogueira, que cuida de drogados, que cuida de pessoas de rua, e é uma benção, aquilo tudo. Eu falei, oh, maravilha. E ela falava mais alto que a gente, eu já falo alto, né? E ela mais alto e o povo olhando para a gente, eu digo, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco vai se converter mais gente aqui. Então, é isso, irmãos, que precisamos. Falar do amor de Cristo. Da mensagem do Evangelho. Use suas redes sociais para mandar coisas boas. Ninguém é obrigado a entrar na sua rede social. Mas se entrar, tem que ouvir ou ver aquilo que você tem no teu coração. Né? Eu tenho um canal no YouTube, as pessoas que vai entrar lá, que vai, como é que se fala? Eu nem sei falar, adicionar, não quer falar, Gélio? Se inscrever, vai se inscrever porque gostou daquilo. Outros passam o vídeo lá, não é obrigado a ler, não é obrigado a ouvir, mas eu sou obrigado a falar do amor de Cristo. Eu sou obrigado a falar de Jesus Cristo. Eu sou obrigado no meu Facebook ter publicações. Se você entrar no meu Facebook, você não vai ver uma publicação que não seja bíblica. Você não vai ver um versículo que não seja bíblico. Você não vai ver um vídeo que não seja bíblico. Eu não misturo as coisas. Às vezes eu entro em Facebook de pastores, amigos, está lá. Política pelo meio. Briga não sei de quem pelo meio. Não sei o que pelo meio. Confunda as coisas, mistura tudo. Irmãos, faça as coisas bonitinhas para Jesus. A internet já é um mal se a gente não souber cuidar, olhar para ela direito. A internet é um problema. Então, irmãos, um conselho que eu dou: cuidado. Olhe quem são as tuas amizades que você adiciona. Porque quem você adiciona, alguém vai ver. Irmãos, olha, eu não adiciono ninguém que não fala a mesma língua que eu. Eu não adiciono. Por quê? Porque se eu adiciono um mundano, um colega meu do mundo, ele vai publicar e eu vou ver aquelas coisas. E eu não faço isso. Teve uma pessoa que falou assim, poxa, eu cancelei o Facebook porque é muita besteira. Eu falei, é porque você adiciona pessoas que falam besteira. Porque você adiciona pessoas que não falam a mesma língua que você. Adicione cristão, pessoas boas, idôneas, não seja cristão só, mas pessoas que seguem o princípio. Porque quando a gente fala cristão, acho que é só os cristãos que são os crentes que são certinhos. Não. Tem muito homem e mulher lá fora que não vai numa igreja e são muito melhor do que certos crentes. Então é o caráter da pessoa. Não é aonde ele serve como cristão, não. É o caráter da pessoa. Eu conheço pessoas, irmãos, que nunca entrou numa igreja evangélica, mas se você vê o caráter da pessoa, eu falo, poxa vida, um homem desse, uma mulher dessa é um exemplo. Então, é isso que nós temos que fazer. Aí você tem lá um colega do teu trabalho, uma amiga sua, eu vou adicionar você no meu Facebook. Aí quando daqui a pouco ela posta, está lá tocando funk, rap, andando pelada, postando um monte de coisa, como é que você não vai ver? Aí você vai ver tudo isso, irmãos. Então, selecione as pessoas para que seja bênção na sua vida também. Amém? Amém? Então, queridos, versículo 13. Conheça as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, Pérgamo era uma cidade onde o trono de Satanás habitava. Não Satanás chegava fisicamente e sentava, não. O trono de Satanás devido a essa idolatria que tinha. Devido a esse templo que foi construído para as pessoas adorarem esse homem. Aonde estava a estátua de Zeus. Aonde estava a estátua de Escalápio, o deus da cura. Eu não sei se hoje ainda existe, mas antigamente existia nos uniformes, nas jaquetas dos médicos ou na farmácia, existia uma cobrinha. Né? Quem lembra disso?
a figura de uma cobra rolando na taça, é exatamente por causa disso. Existe ainda. A medicina, exato, era por causa desse Deus. Esse Deus Esculápio, que era o símbolo da cobra. O adorador era o Deus da cura. Então, é desse tempo que veio isso aí. Então, irmãos, aí o versículo 13, né, diz que era o trono de Satanás. O trono de Satanás, ele existe em todo mundo. Satanás está aí, irmãos, tentando nos abafar, tentando nos ceifar, tentando nos tirar da presença do Senhor, tentando fazer tudo para que eu e você não fique firme com o Senhor. Por que é que todas as pessoas que se afastam de Cristo, a primeira coisa que a pessoa faz é dar bom exemplo, escandalizar, voltar para a bebida, voltar para as drogas, voltar para a prostituição, trair a esposa, trair o marido? Porque tudo isso é Satanás induzindo o homem ao erro, ao pecado e à morte eterna. A pessoa nunca fala assim, não, está difícil. Eu tenho que perseverar, eu tenho que ficar. Mas qualquer deslize que o ser humano dá, ele volta para o mundo. Ele volta para a prostituição. Você pode ver, todo homem que se afasta de Cristo, ele volta para a perdição. Ele volta para a bebida, para o cigarro, para as drogas. Porque isso é o intento de Satanás. Isso é a vontade dele comigo e com você. Você pensa que ele está contente porque nós estamos aqui nessa manhã? Você pensa que ele está feliz porque o Maurício está com os filhos? Porque o Lucas está com o filho aqui? Porque você está com sua esposa? O Marcos está com os filhos? A Fabiana com os filhos? O Alexandre com os filhos aqui? O Ailton com os filhos? Com a filha? O pastor Antônio, a esposa e a filha está aí? Você pensa que ele está contente com isso? Não. Antes de você sair de casa, ele já coloca logo a dúvida. Poxa vida, eu podia hoje um churrasco na casa do meu filho, almoçar com minha filha, ir mais cedo cuidar dela, visitar ela. Põe um monte de coisa para que você não venha. Um dia na semana que nós temos esse culto, ele faz de tudo para você não vir. Aí nas terças-feiras, nas lives, não, hoje eu não vou porque eu estou meio cansado, trabalhei bastante e tal. Aí começa a colocar coisas e a gente vai se afastando. A gente vai se distanciando. A gente vai parando. Era um dia de bênção. Era um dia que nós íamos aprender a palavra, ouvir a mensagem de Cristo. E ele tira esse foco do nosso coração. Então, irmãos, nós precisamos perseverar. Nós precisamos ser fiel. E ontem à noite na oração, eu vou só ler aqui, irmão, rapidamente, um versículo que eu li ontem à noite. Foi em, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Foi Lucas 18, deixa eu ver se foi. Rapidamente, irmãos. E é isso que nós temos que fazer nos nossos dias também. Na oração ontem à noite, foi esse versículo que eu trouxe para os irmãos ali à noite. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, versículo 1. Foi esse versículo que ontem à noite, na oração, eu trouxe para os irmãos. Falando para os irmãos, olha o que Jesus está nos orientando aqui. Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aqui ele conta a história daquela viúva que diz que o juiz não temia a Deus, não respeitava homem algum, mas a existência daquela viúva, a persistência daquela mulher em oração, ela ganhou a causa dela. E nós só vamos ganhar luta, irmãos, as tentações, as provas, se nós perseverar em oração. Se nós perseverar nessa espada, que é a palavra de Deus. Se nós, como eu estava falando agora há pouco, o irmão Marcos, ele disse, poxa, acordei de madrugada, não sei se foi essa semana ou foi outra, ele contando para mim agora ali, que acordou 3 horas da manhã e foi para a palavra. Às vezes, irmão, nós perdemos o sono na madrugada, é Deus nos incomodando para nós meditar, para nós orarmos, para nós perseverar em oração, cobrir a nossa família com oração, com intercessão.
Quando você acordar de madrugada, que seja 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas da manhã, não vá para a TV. Vá para a Bíblia. Ore um pouquinho com o Senhor. Fale com Deus. Peça a direção, visão do Senhor. Peça os dons espirituais para Deus, para a tua vida. Então, irmãos, eu, infelizmente, não consigo acordar de madrugada, irmãos. Eu, graças a Deus, a hora que eu deito, eu só me acordo 5 horas da manhã. Irmãos, é incrível. Às vezes eu falo isso para os irmãos da igreja, irmão, pô, eu queria ser assim também. Aí ele fala assim, você toma café? Eu falei assim, ó, só vou perder o sono depois da 2ª garrafa de café. Aí eu posso perder o sono um pouquinho à noite. Mas caso contrário, se eu deitar 9, só acordo 5. Se eu deitar 10, só acordo 5. Se eu deitar meia-noite, só acordo 5. Glória a Deus por isso. Mas os que acordam de madrugada, irmãos, ore, dobra os joelhos. Enquanto a tua esposa, os teus filhos estão dormindo, interceda por ele. Se for possível, coloque a mão dele, Pai, em nome de Jesus. Guarda, papai querido. Guarda meu filho, protege a minha casa, livra na escola, abençoa, repreendo todo o mal, repreendo toda seta maligna, repreendo tudo que vai acontecer no dia de hoje. Eu consagro esse menino, eu consagro a minha esposa, eu consagro meu filho, eu consagro a minha casa. Coloca as tuas mãos, guarda e protege. É isso que o Espírito Santo nos incomoda para fazer. Aí nós vamos para a Netflix. Aí nós vamos não sei para onde. Não, irmãos. Quando você despertar, pule da cama, já cai de joelho no chão. Em nome de Jesus. 14, verso 14 de Apocalipse 2. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria. Aí aqui, irmãos, qual é a doutrina de Balaão? Por que é que Cristo mencionou esse versículo 4 e falou da doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem? Olha, aí aqui diz aqui, ó. Aleluia. Os discípulos de Balaão são aqueles que não pisam, são aqueles que pisam os princípios da palavra de Deus, fazendo uso distorcido da Bíblia para enganar. Então, todos aqueles que hoje você vê que estão pregando a palavra distorcida, erradamente, que hoje nós temos esse entendimento, esses são discípulos de Balaão. Eles introduzem a mistura de paganismo com cristianismo, do falso com o verdadeiro. Então, quando você vê pessoas, igrejas por aí, que estão fazendo mistura de cristianismo com paganismo, trazendo lei, trazendo coisas do judaísmo para dentro da igreja, você pode ter certeza que esses são discípulos de Balaão. Pessoas, irmãos, que não têm mais princípios bíblicos, que não pegam para ensinar a palavra, mas fica pregando o Antigo Testamento, distorcendo a palavra, trazendo o paganismo, trazendo o judaísmo para dentro da igreja, ensinando uma palavra errada para a congregação. Esses são discípulos de Balaão. Mas graças a Deus, hoje o Senhor abriu nosso entendimento, hoje nós não caímos mais nesse mundo. Hoje nós estamos livres, libertos desse sistema, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E qual era a doutrina dos nicolaítas que o Senhor fala aqui no versículo 15? Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, qual era a intenção? O que Jesus estava repreendendo essa igreja? Exatamente por causa que tinha pessoas que seguiam a doutrina de Balaão e seguiam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas pregavam o contrário ao evangelho. O objetivo deles era corromper a doutrina da igreja. E Jesus, e dentro dessa igreja, tinha pessoas que estavam andando na doutrina de Balaão e na doutrina dos nicolaítas. E Jesus reprovou essa igreja por causa disso. Porque, irmãos, as pessoas estavam distorcendo a palavra, andando em outra direção. A doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas.
fugindo da doutrina de Cristo, da palavra. Pessoas infiltradas dentro da igreja, caminhando nessa doutrina, incentivando as pessoas ao erro, incentivando as pessoas a andar contrário à palavra do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu digo, irmãos, dentro da nossa congregação, corrijam. Você tem liberdade quando você vê um irmão que está conversando com você após o culto, falar uma heresia, corrija ele. Não precisa corrigir, você tem autoridade para isso, dentro da palavra do Senhor. Às vezes não é nem porque a pessoa quer, é porque aprendeu. E nós precisamos, irmãos, orientar. Às vezes no nosso meio tem discípulos de Balaão, tem discípulos dos nicolaítas, que tem uma mensagem distorcida na cabeça e pensa que é daquele jeito. E nós precisamos corrigir para que nós possamos aprender corretamente. Eu admiro o Felipe, que o Felipe está na live. Pastor, eu não sei muito bem não, mas eu vou falar. Isso mostra humildade. Está entendendo, irmãos? Mostra que quer aprender, que sabe, e o que ele sabe ele nos ensina. Isso é louvável, isso é maravilhoso. Precisamos, irmãos, ser humildes. Precisamos ser humildes, porque nem nós não sabemos de tudo, mas pela simplicidade de uma pessoa que às vezes o Espírito Santo dá uma revelação ali, nós aprendemos muita coisa. Amém? Versículo 16. Aí aqui Cristo falando: arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Qual a espada da boca? Batalharei com a palavra. Com a palavra da minha boca. Está vendo? Então Cristo está dizendo, ó, se essas pessoas não se arrependerem, não se voltarem para mim, para Cristo, eu batalharei com a palavra, com a espada da minha boca, com a palavra que eu vou lançar, com a palavra que eu vou falar. Porque Cristo não precisa de um ferro na boca. A palavra dele é o suficiente. Glória a Deus. A palavra dele é tudo. Por que é que Cristo vai botar um ferro na boca para ferir alguém? Se ele pode, uma palavra só, ou um sopro só, acabar com tudo. Né? Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha que coisa linda. Esse tempo atrás eu estava conversando com duas pessoas cristãos e falando sobre essa pedra aqui. Ó. Aí ele falando, não, meu nome vai ser escrito nessa pedra. Aí eu falando para ele, eu falei, poxa, olha, com certeza não vai ser esse nome que nós temos. Às vezes muitos de nós temos nomes pagãos. E no céu não entra pecado. Lá cada um vai ter um nome diferente. Que nós, o texto diz aqui o quê? Quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui fala da pedra branca, tem um contexto desse tempo sobre essa pedra branca, né? Eu nem marquei porque é história, é importante a gente até passar essa informação para as pessoas, mas eu não falei, não marquei nada sobre essa pedra. Mas na história fala dessa pedra branca. E os contextos que Jesus pregava, quando ele falava em parábola, era tudo o contexto que estava na época, né? A parábola disso, daquilo, a parábola daquilo, eles entendiam o que Cristo estava falando. Como o Apocalipse. Né? Hoje nós temos o Apocalipse, nós não tem muita figura, tem muito símbolo, tem muita metáfora. Mas as pessoas das épocas entendiam o que estava acontecendo. Né? A mesma coisa a pedra branca. Depois você pesquisa a pedra branca, que tem algo nela que simboliza coisas que aconteciam naquele tempo. Mas essa pedra branca, cada um de nós vamos receber um novo nome. Glória a Deus. Meu nome é José. Minha mãe colocou esse nome de José em homenagem a São José. Né? Aí tem outros nomes também aí. Não vai ser José meu nome lá em cima. Não vai ser Vanderlei. Não vai ser Edna. Nós temos um novo nome.
Porque se não fosse o novo nome, ele não diria aqui no finalzinho aqui, ó, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele orientou, repreendeu, reprovou aquela igreja. Por quê? Porque eles estavam indo no caminho de Balaão e no caminho, alguns, no caminho dos nicolaítas. Mas foi uma igreja que Jesus viu com os bons olhos e ele repreendeu. E muitas das vezes o Espírito Santo nos dá uma mensagem repreendendo alguns do nosso meio, que às vezes quer andar vacilante. E a própria palavra vai de encontro e corrige essas coisas que estão acontecendo. É por isso que nós temos que andar na direção do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo fluir no nosso meio, porque a igreja é dele, o povo é dele. E ele sabe quando nós estamos vacilando, então ele manda uma mensagem. E aquela mensagem automaticamente vai falar ao coração daquele que está errando. Para que venha para a posição, para que venha, para que não saia do aprisco, para que estejamos juntos, para que realmente ele não venha adverti-los. Nem o pastor da igreja, porque não está ensinando, e nem o irmão que queira sair do caminho do Senhor. É por isso, igreja, que eu falo sempre, quem vem pregar aqui, pregue na orientação, na direção do Espírito Santo. Não faça nada da carne, mas deixe Deus e não tenha medo de exortar. Não tenha medo, porque não tem aquele ditado que diz, a carapuça não serviu para mim, não é? Mas vai servir para alguém que está no nosso meio. Aquele que é igual à lei de trânsito. A lei de trânsito foi feita para quem? Foi para o justo? Não. A lei de trânsito não foi feita para quem anda reto, direito. A lei de trânsito ela foi feita para os infratores. É a mesma coisa, por exemplo. Mas agora foi aprovada a lei que você pode atingir 40 pontos na carteira. Qual o benefício que nós temos com isso? Nenhum. Eu não tenho benefício com isso. Porque se eu virar um ano, eu não pego nem 10 pontos na carteira. Ficou bom para aqueles que andam apostando corrida nas avenidas, atropelando os outros. Então é isso, irmãos. A lei foi feita para infrator. Se você anda correto, se você anda direito, se você respeita o semáforo, se você respeita o pedestre, se você respeita os limites de velocidade, você não vai ter nenhum ponto na tua carteira. Amém? É isso que acontece. É isso que Cristo está dizendo. Precisamos corrigir para que aquele que está volte para o caminho. Amém? E quando vier uma palavra dura, queridos, uma palavra que você, poxa vida, essa palavra foi dura. Se não foi para você, glória a Deus, foi para alguém. Porque Cristo quer corrigir a igreja dele. Cristo mandou essa palavra, essa carta, para corrigir essas pessoas que estavam nos caminhos de Balaão e dos nicolaítas. Arrepende quando é tempo. Arrepende-te. Né? Era uma igreja que estava com influência de muitos deuses estranhos. Era uma cidade onde muitas forças negativas estavam ali. O trono de Satanás estava ali. Quer dizer o quê? As influências de Zeus, de Escalabro e de Dominiciano, que tinha um templo de adoração para ele, era muito difícil. Agora você imagina, irmãos, nós estamos aqui nesse bairro. Se está cheio de perseguição contra nós aqui em volta, e nós estamos pregando com Cristo, pregando Cristo, mas tem lá um estátua não sei de quê, uns irmãos querendo nos perseguir ali, outro grupo ali que tentando nos sufocar, e nós estamos fiéis. Nós estamos fiéis. O texto diz que teve pessoas que morreram por ser fiel à mensagem, por ser fiel à palavra. É isso que nós temos que permanecer, igreja. Não importa o que esteja à nossa volta, seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. E para encerrar, Pérgamo foi repreendida por tolerar aqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Não sustente heresia. Não sustente erros teológicos. Não sustente, irmãos,
qualquer tipo de palavra que distorça o Evangelho de Jesus Cristo. Não sustente e não seja praticante de palavra contrária ao Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, queridos. Glória a Deus. Vou chamar as irmãs para nós cear, mas vamos orar, né, irmãos? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar nesta manhã. Obrigado por tua palavra. Obrigado por essa mensagem, Pai. Que essa igreja aqui de Campinas não tolere os seguidores dos nicolaítas e nem os seguidores de Baal e nem os seguidores de Balaão. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E a Deus